Você com certeza já ouviu falar na versão mais conhecida sobre a origem da crise de 1929, contada pelos professores de história, de como a Grande Depressão foi ocasionada por um excesso de produção da economia americana durante a década de 20 e de um movimento especulador na bolsa de valores que acabou ocasionando um grande crash dos mercados, o qual foi intensificado devido à falta de ação do então presidente americano Herbert Hoover, que segundo seu professor de história, era um grande defensor do livre mercado. Dessa forma, esse crash dos mercados se tornou em uma grande depressão que perdurou até a eleição de Franklin Delano Roosevelt, que promoveu um grandioso plano econômico conhecido como New Deal, que finalmente salvou a economia mundial da maior crise da história do sistema econômico capitalista. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Antes de analisar os fatos, é muito importante que nós voltemos 9 anos antes do início da Grande Depressão, mais exatamente para o ano de 1920. Você já ouviu falar na Grande Depressão de 1920? Provavelmente não, mas nos primeiros anos da década de 20, os Estados Unidos experimentaram uma fortíssima contração econômica. Em 1921, o desemprego saltou de 4% para quase 12%. A economia se contraiu em incríveis 17% e o nível de preço dos mercados desabou mais de 10%. Só para se ter uma base de comparação, em 1930, no estouro da Grande Depressão, a taxa de desemprego dos trabalhadores americanos chegou a somente 8,9% e a economia se contraiu apenas 8,5%. Como você pode ver, a situação econômica nos Estados Unidos em 1920 era muito pior do que em 1930. Não por acaso, o então secretário de Comércio Herbert Hoover, que 10 anos mais tarde seria o presidente dos Estados Unidos no início da Grande Depressão, tenha solicitado ao então presidente Warren G. Harding a fazer uma série de intervenções para reativar a economia, mas Hoover foi prontamente ignorado. Ao invés de um estímulo fiscal, o presidente Harding reduziu o orçamento do governo praticamente à metade entre 1920 e 1922. Os gastos federais declinaram de 6,3 bilhões em 1920 para 5 bilhões em 1921 e 3,3 bilhões em 1922. Além disso, o imposto de renda foi diminuído para todos os grupos de renda e a dívida nacional foi reduzida em 33%. Desse modo, no terceiro trimestre de 1921, os sinais da recuperação já eram visíveis. No ano seguinte, o desemprego caiu para 6,7% e em 1923 já estava em 2,4%. Passada a crise de 1920, em 1924, o Federal Reserve adotou uma política monetária expansionista e criou repentinamente 500 milhões de dólares em crédito novo, o que por meio das reservas fracionárias levou a uma expansão monetária superior a 4 bilhões de dólares em menos de um ano. Desse modo, os juros que estavam em 6% ao ano em 1920, ao final de 1927 já haviam caído para 3,5%. Como expliquei aqui no canal em vídeos anteriores, a manipulação da taxa de juros através da expansão artificial de crédito, criada pelo Banco Central e ampliada pelo sistema de reservas fracionárias, que também já expliquei em outro vídeo aqui no canal, distorce o sistema produtivo, gerando bolhas pela economia. Em virtude do rápido crescimento da economia americana e da enorme sensação de prosperidade, comum a todo o período inicial de enchimento de uma bolha, a década de 1920 ficou conhecida como os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcada principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life. Essa prosperidade se refletiu principalmente na popularização da especulação na bolsa de valores, que por sua vez era sustentada pela expansão artificial de crédito promovido pelo sistema financeiro. Toda essa farra de crédito farto e lucro fácil na bolsa durou até o ano de 1928, quando, espantado com a rápida subida dos preços da economia e com o nível de especulação na bolsa de valores, o Banco Central americano decidiu elevar sua taxa de juros de forma agressiva em um curto intervalo de tempo. Em apenas 5 meses, os juros subiram de 3,5% para 5%. Como bem explicado pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, esse aumento repentino da taxa de juros torna a oferta de crédito mais cara e escassa, esfriando a economia, tornando assim insustentável o nível de preços atual dos mercados. Como consequência, a atividade econômica despenca e o nível de desemprego se eleva. É o famoso estouro da bolha. No dia 24 de outubro de 1929, dia esse que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores americana despencou 12%, sendo considerado assim como o marco inicial da maior crise econômica da história, pelo menos até hoje. Nos dias seguintes à Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores continuou despencando. Na segunda-feira, dia 28, o índice Dow Jones caiu 12% e na terça-feira, dia 29, caiu mais 11%.
Nessa mesma terça-feira, dia 29 de outubro de 1929, o agora presidente Herbert Hoover anunciou a criação da tarifa Smoot-Hawley, a primeira de uma série de medidas econômicas desastrosas que não só prolongarão, como também intensificarão os efeitos da crise. A tarifa Smoot-Hawley consistia em um aumento sem precedentes nas taxas de importação para mais de 20 mil produtos estrangeiros, algo de fazer inveja ao Donald Trump em plena guerra comercial. Para efeitos de comparação, se hoje a guerra comercial praticada pelos Estados Unidos está ajudando a criar uma desaceleração econômica no mundo inteiro, não é difícil imaginar quais foram as consequências dessa medida para uma economia já mergulhada em uma grave crise como a economia americana durante a Grande Depressão. Sobre essa tarifa, o presidente da General Motors europeia, Graeme Howard, enviou um telegrama a Washington alertando que a aprovação da Smoot-Hawley levaria à mais severa depressão jamais vivenciada pelo mundo. Cerca de um mês depois do crash, após uma reunião com os maiores empresários americanos da época, como Henry Ford e Alfred Sloan, Herbert Hoover determinou o congelamento dos salários dos trabalhadores americanos, ao mesmo tempo em que solicitou aos empresários que não demitissem seus empregados. Ao invés disso, caso a empresa realmente tivesse de reduzir a mão de obra, que o fizesse por meio da redução da carga horária. Para completar, o então presidente americano praticamente dobrou o nível de gastos do governo através de um plano de incentivo à economia pautado pela elevação dos gastos estatais com uma lei de emergência e construção, uma lei de obras públicas de 2 bilhões de dólares aprovada em 1932. Além disso, ainda em 1932, no intuito de se aumentar a arrecadação do governo, Hoover criou a Lei da Receita, que aumentou a carga tributária em geral, com ênfase para o imposto de renda, cuja alíquota máxima passou de 25% para 63%. Após o desastre de seu governo, Hoover perdeu a eleição em 1932 e foi substituído por Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt se elegeu apoiando-se na sua principal bandeira, o New Deal. O New Deal foi o nome dado à série de programas implementados por Roosevelt entre 1933 e 1937, com o objetivo de recuperar a economia norte-americana e que consistia numa enorme expansão de gastos do governo com obras públicas, aliada a uma forte expansão da oferta de crédito, além da destruição da produção agrícola em um período em que milhares de pessoas morriam de fome, somado a uma política de controle de preços. O seu professor de história com certeza te contou que o New Deal deu certo e que ele encerrou o período de forte retração da economia americana. E de fato, enquanto os estímulos por parte do governo perduraram, a economia americana parou de retroceder. Mas assim que o programa foi encerrado em 1938, os Estados Unidos voltaram a entrar em um forte período de recessão que só se encerrou em 1946, após o término da Segunda Guerra Mundial, quando o governo americano fez um severo ajuste fiscal. Como ficou bastante claro aqui através dos fatos, diferente do que é ensinado pelos professores de história nas escolas, a Grande Depressão não foi causada pela crença inabalável no livre mercado, mas sim pela crença errônea de que o Estado não só pode, como deve regular a economia. Se ao contrário do que prega o senso comum, Herbert Hoover tivesse de fato não feito nada, teríamos visto a crise de 1929 se dissipar de forma tão rápida quanto a crise de 1920, mas o que aconteceu foi justamente o oposto. Da mesma forma, é extremamente equivocado afirmar que o New Deal salvou a economia da crise. O New Deal tão somente reinflou artificialmente por alguns anos a economia, que só saiu da depressão de fato após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o ajuste fiscal promovido pelo governo americano. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência.